Olá você, estamos aqui hoje dia 28 de maio, sexta-feira. Quero convidar você que está assistindo essa aula para voltar mais tarde, às 20 horas, vamos ter uma live super bacana com Gilberto de Assis no canal da Cabocla. Vamos conversar sobre racismo estrutural, sobre a obra de Machado de Assis, sobre como nós podemos, a partir dessa obra, pensar saídas, soluções para essa chaga que destrói nosso país, o racismo. Vocês já estão desde sempre convidados, convidadas, convidados para vir conosco nessa viagem pelo tempo e pela luta do movimento negro contra as atrocidades que apenas quer nos destruir. Ai, ai. Enquanto não chega a hora, vamos aqui hoje ter uma aula sobre autocuidado em tempos de internet. Espero que venham os alunos. Estudantes do mundo, univos!
tarde, Maria Eduarda. Hoje a gente vai discutir, conversar sobre uma questão muito importante, assim, eu considero, que é a necessidade de cada um manter um autocuidado no universo da internet. O que eu quero dizer com autocuidado? É uma desconfiança, a gente tem que manter uma desconfiança com relação às pessoas que são mau caráter, porque existe muito mau caratismo na internet. E eu fui me dar conta de que pouquíssimas vezes eu falo sobre isso. Nós falamos. E talvez seja a questão mais importante nesses tempos de pandemia. Boa tarde, Juliana. Então, hoje o tema de nossa aula é autocuidado em tempos de internet. Como se autocuidar, né? Como precaver-se de cair na pilantragem, no mau caratismo que graça na internet. Para começar a nossa aula, eu vou trazer uma compreensão que é a seguinte. A partir do começo da filosofia, no universo da Grécia Antiga, já se estabelece uma diferença entre a ética das pessoas que têm virtude e o ethos, digamos, o costume das pessoas que não têm virtude. O primeiro filósofo, Sócrates, estabelece essa diferença. Só que tem um romance, tem um diálogo específico que se chama O Banquete, em que vai ser tratada da questão do amor, como se dá o amor, e vão ser dadas as falas a 7 personagens. São 7 personagens. Cada um vai apresentar uma tese sobre o que é o amor. A penúltima é de Sócrates. E aí Sócrates dá a voz. Boa tarde, Maria Eduarda. Maria Eduarda, eu já falei boa tarde. Alguém entrou, mas caiu. Acho que é outra Maria Eduarda. Enfim, no diálogo Banquete, então Platão ele vai colocar a questão sobre o que é o amor e vão entrar em cena 7 personagens, cada um com uma tese diferente sobre o que é o amor. Então, Aristófanes, por exemplo, vai falar que o amor é o encontro com a alma gêmea. Sócrates vai desfazer-se dessa tese e vai erigir a tese de que é preciso a gente escutar as mulheres, no caso específico, a sacerdotisa Diotima, para saber o que Diotima fala sobre o amor. E aí Sócrates vai, então, dar a palavra ao discurso de Diotima, em que o amor é trazido como um metaxo, que a gente fala em grego, um daimon, uma entidade capaz de nos elevar ao campo dos deuses. Então, assim, a gente sabe que no universo mitológico grego existem deuses, o panteão grego, né? E o amor, então, seria mais ou menos como a gente fala nas religiões de origem africana, como que um Exu, ou seja, uma entidade capaz de nos elevar ao campo dos deuses. Então, lá nesse diálogo, o Banquete, a gente vai ter essa colocação de que o amor é capaz de nos tornar divinos, divinas. O problema é o seguinte, logo depois dessa brilhante constatação da parte de Sócrates, de que o amor é capaz de nos tornar divinos, divinas e tal, aparece a figura de Alcebíades. Alcebíades é uma personagem
central, assim, no universo de nascimento da Grécia, pelo seguinte: ele é um homem rico, bem nascido, digamos assim, ele vai ser educado com os melhores professores e ele vai se portar como o varão que é capaz de todas as façanhas de que eram mestres os gregos, né? O jovem grego, para se tornar adulto, ele tinha que passar por uma série de desafios às vezes cruéis, como, por exemplo, um jovem grego, para se tornar adulto, o teste final era o seguinte: ele tinha que cobrir o rosto com um véu, como se fosse uma mulher, e atravessar a cidade de Atenas com esse véu tampado, sem olhar para os lados. Né? Era como uma forma de provar que ele poderia ir para a guerra e não se deixar tomar pelo desvio de atenção. Ele conseguiria manter a atenção, o foco na meta dele. Boa tarde, Maria Eduarda. Então, assim, o Alcebiades conseguiu fazer tudo o que era necessário que ele fizesse para se tornar adulto, com maestria, a princípio. E aí, quando ele se tornou adulto, ele e o grupo de jovens dele passou por uma situação inusitada, que foi a seguinte: o Alcebiades, a princípio, se reuniu com jovens da idade dele, na época ele era jovem, e eles encheram a cara, eles tomaram todas, as cervejas, os vinhos, o que mais que tinha lá. E aí, esse grupo de jovens foi, durante a noite, depauperar as estátuas de Dionísio. Eles arrancaram o pênis das estátuas. O Dionísio é um deus que é o deus do teatro, é o deus do vinho, e tinham várias estátuas em homenagem a Dionísio. Isso nos conta Heródoto, né? Heródoto, historiador. E aí aconteceu essa situação inusitada deles bêbados, eles irem em direção às estátuas e danificarem as estátuas. No dia seguinte, quando a população acordou e viu aquela situação, foi um bafafá. E aí eles começaram a procurar os culpados. Por quê? Porque era um sacrilégio. Um sacrilégio você danificar a estátua de um deus. E os culpados, né? Os culpados deveriam ser punidos. E aí eles conseguiram chegar a esse grupo de jovens, do grupo de jovens do Alcebiades, e acusaram esse grupo de jovens, chegaram à conclusão que eles eram culpados, então eles foram expulsos. A gente fala em grego, eles foram ostracizados, né? O nome deles foi escrito numa ostra e eles foram com isso expulsos da cidade. E ficariam assim, cerca de 12 anos expulsos. Alcebiades, depois que foi expulso, ele ficou planejando modos de retornar. E aí, quando ele aparece nesse diálogo, que é o banquete, na obra do Platão, é o momento em que ele retorna, né? Bem mais velho, e ele retorna, chega na cidade de Atenas, passa uma noite, e na noite seguinte ele chega no banquete. No que ele chega, nessa reunião de homens, ele chega depois do discurso de Sócrates, então depois que Sócrates fez uma homenagem à sacerdotisa Diotima, e ele chega com uma coroa de flores, bêbado, falando que Sócrates não tinha dado bola para ele, né? Que Sócrates não tinha conseguido chegar a afirmar a beleza que era o Alcebiades. Ou seja, Alcebiades entra numa crise de ciúme com relação a Sócrates e fala para o Sócrates: Sócrates, você dá bola para todo mundo menos para mim. Aí está nessa cena o Agatão.
Agatão é outra personagem que também é renomada pela beleza. E, no caso, o Agatão tinha ganhado o prêmio de melhor poeta, melhor dramaturgo, eu acho, enfim, melhor poeta, no dia anterior. Então, todas as homenagens, né, a festa estava acontecendo, era homenagem a Agatão. E aí o Alcebiades fica com ciúme do Sócrates, fica com ciúme de Sócrates e com inveja de Agatão, porque Sócrates está dando muita atenção a Agatão. E aí acaba o diálogo. Essa resolução, né, esse final, num diálogo que se fala sobre o amor, um autor como Platão terminar o diálogo numa cena de ciúme e de inveja, dá muito o que dizer, dá muito o que pensar. Muitos são os intérpretes que vão considerar o seguinte, que o que mais caracteriza o amor não é nem aquilo que Aristófanes falou, que o amor é o encontro da alma gêmea, nem aquilo que Sócrates falou, que o amor é uma entidade que permite a gente alcançar o âmbito dos deuses. Mas, justamente, o amor ele pode ser tornado consciente na medida em que nós tomamos consciência da inveja e do ciúme. E aí a conclusão que alguns comentadores chegam, a conclusão que eles chegam é o seguinte, que mais característica, mais essencial ao ser humano é, o mais universal talvez, é a perspectiva do ser humano ter inveja e ter ciúme. E de quando a gente ama, a gente tem inveja, tem ciúme, sem que a gente se dê conta disso. Para a gente poder, digamos, se dar conta de que a gente sente inveja e sente ciúme, a gente precisa de terapia ou de filosofia, né? Que é isso que a gente está fazendo, a gente poder tomar consciência esses sentimentos que nos atravessam sem que a gente tenha, de fato, muitas vezes consciência disso. Na literatura, a gente também vai ter isso, né? Vários são os autores que tratam da inveja do ciúme. Agora eu me recordo de um autor que foi o Flaubert, se eu não me engano, que ele escreveu um romance que me faz assim... Hoje eu estou com a memória péssima. Mas é o seguinte, era uma situação em que eram dois irmãos, uma irmã mais velha e um menino mais novo. A irmã tinha por volta de 6 anos, o menino tinha 4 anos. A irmã de 6 anos tinha tanta inveja do menino que era paparicado pela mãe e tanta ciúme da mãe que ela mata o irmão. E aí o romance se desencadeia a partir dessa situação, né? Assim, a menina vai crescer completamente culpada e vai ter muita dificuldade de relacionamento. E, sobretudo porque a sociedade toda vai acusá-la de assassinato. Então, ela é uma criança que, desde a terra infância, vai ser acusada de assassina. E, na verdade, foi uma falta de cuidado dos pais com relação àquelas crianças. Na medida em que você tinha vigorando na época a compreensão de que a criança é inocente, os irmãos foram deixados sozinhos, apesar de terem rivalidade. E aí eles estavam atravessando uma ponte, a menina simplesmente empurrou o menino na corredeira, o menino foi rio abaixo e morreu. Então, para vocês verem como é perigoso esse modo de tratar do ser humano, que parte do princípio de que o ser humano é um ser inocente, né? Ou antes, é um ser capaz de reflexão filosófica. Para a gente conseguir chegar a ser capaz de reflexão filosófica, a gente tem que ter muitas conversas como esta que nós estamos tendo aqui hoje, né? Sem isso, é muito fácil o ser humano se tornar um ente invejoso e ciumento.
ou seja, não conseguir lidar com as emoções e, de alguma forma, tratar das pessoas como se elas fossem objetos passíveis de serem usados, de acordo com essas paixões, né, do ciúme da inveja. E aí a gente pode ter essa certeza. Hoje em dia, abunda na internet situações em que a inveja e o ciúme se tornam cada vez mais nítidos. O que eu quero dizer com isso? Que existem muitas situações que a gente se vê jogado que, por conta do anonimato da internet, né, por conta de que quando a gente está na internet parece uma rede sem proteção, né, qualquer pessoa pode ter acesso àquilo que a gente fala na internet, é mais difícil a gente se cuidar. A nossa imagem fica difundida na internet, né? Sobretudo agora na pandemia, que a gente está cada vez tomando menos cuidado com isso. E aí a gente precisa ter redobrado o cuidado. A gente precisa ter consciência de que o ser humano, ele não é bonzinho sempre, que para o ser humano conseguir desenvolver a bondade, é preciso uma educação, uma formação que o capacite a descobrir a virtude como aquilo que nos pode libertar, a prática da virtude como isso que pode nos causar libertação, liberdade, alegria, saúde. Não é todo mundo que tem, né, essa chance de descobrir que a inveja e o ciúme nos leva irremediavelmente para um universo que é um universo infernal, porque você se deixa tomar se você se deixa tomar por esses sentimentos da inveja e do ciúme, dificilmente você vai conseguir acender a maravilha que é a existência. Então, assim, são duas tarefas que a gente tem, né? Primeiro é aprender a se cuidar na internet. Segundo é conseguir aprender como que a vida pode ser maravilhosa. Se a gente não consegue aprender a como se cuidar na internet, dificilmente a gente vai descobrir como a vida é maravilhosa. Por isso que eu hoje cheguei à conclusão que talvez essa seja a aula mais importante do ano. Assim, eu como professora, eu já fui enganada várias vezes, né? Eu tenho essa característica que vocês estão vendo aqui, que é assim, eu sou muito inocente, né? Eu dificilmente eu penso que uma pessoa possa querer o mal de mim ou, enfim, de outra pessoa. Às vezes eu não consigo compreender como que uma pessoa pode querer o mal da outra. Inclusive, assim, eu estou com uma saudade danada da sala de aula, porque na sala de aula a gente tem esse clima que é um clima de confraternização, um clima de confiança mútua. Até na prisão, eu já dei aula na cadeia, né? Já dei aula no sistema prisional. E na prisão, eu como professora era reverenciada, eu era quase uma santa, porque os presidiários têm muito respeito pelos professores, às vezes até mais do que fora da escola, fora da cadeia, porque lá eles sabem valorizar a educação, eles sabem que a educação é o último instrumento, afora a igreja, né, que eles dispõem para conseguir sair do universo do crime. Então, eles dão muito valor à escola. Então, assim, na escola eu me sinto muito protegida e eu sinto que os meus estudantes também, os estudantes da escola, né, os meus alunos, alunas, também se sentem protegidos por esse universo, que é o da escola. E em casa, eu já sofri golpe várias vezes, eu e a minha família. Então, assim, um golpe que é muito comum, receber uma ligação de uma pessoa falando que é um parente e, na verdade, te pedindo dinheiro
porque se faz passar por um parente e te pede dinheiro. Eu já passei por isso, a minha mãe já passou por isso. Até hoje eu não consigo entender como que eu me deixei levar por esse golpe. Foi muita sorte que eu era fim de semana, então eu transferi o dinheiro pensando que era o dinheiro para uma comadre minha, uma parente minha, e quando eu descobri que eram ladrões, eu consegui cancelar a transferência de dinheiro. Este foi um dos golpes pelos quais eu passei. Então, quando a gente recebe uma ligação, quando a gente recebe um pedido de amizade na internet e você não conhece a pessoa, nunca aceite, né? Pelo menos sem consultar os pais. E se vocês não têm pais vivos ou algum responsável de maioridade a quem possa acessar, não aceite de forma alguma, tá? Uma situação também muito recorrente, muito cotidiana, é o seguinte: a pessoa que está desesperada atrás de emprego, ela sofrer, a gente fala assim, achaque, que é como se diz, a pessoa coloca na internet ou coloca no jornal anúncio de emprego. Aí você vai até o lugar que estão oferecendo emprego e descobre que aquelas pessoas que estão oferecendo emprego, na verdade, estão te pedindo dinheiro para ler o seu currículo. Eu tenho uma amiga que passou por isso. Ela foi cobrada a ela R$ 100 para a pessoa apenas ler o currículo dela. É claro que eles não iam ler o currículo. Isso foi um golpe, né? Como a gente está entrando numa época de recessão no país, esses golpes estão cada vez mais abundantes. Então, é preciso ter consciência de que, quando você está procurando emprego, o melhor que você faz é ter contatos, no caso, sobre o primeiro emprego, até na escola, né? Lá no Infante a gente tem isso, como conseguir o primeiro emprego a partir de uma instituição escolar ou até, enfim, eu não sou especialista nisso não, mas recursos humanos é a área que se detém a estudar isso. O melhor mesmo é a gente sentar e estudar e procurar se aperfeiçoar para não ter que se ver nessas situações. E sempre desconfiar, né? Desconfiar de quem oferece emprego, desconfiar de quem cobra dinheiro por alguma coisa que, na verdade, deveria ser gratuito. E agora vamos falar um pouquinho sobre essa questão do namoro na internet. Olha, para vocês verem, eu fiquei pensando hoje. Eu já passei por algumas situações, e eu sou professora de filosofia, eu fiz doutorado em teoria psicanalítica, eu estou fazendo outro doutorado. Eu estudei, talvez seja justamente porque eu tenha estudado tanto, que eu diminuí o meu grau de crítica com relação àquilo que pode me acontecer. Uma vez, eu estava namorando um rapaz, apaixonada mesmo. E aí, eu convidei o rapaz para sair, era meu namorado, a gente ia no cinema, ele falou que não ia poder sair comigo. Aí eu falei, tudo bem. Aí o que ele fez? Ele postou na internet uma foto com a mãe dele, ele dizendo que ele ia ficar com a mãe dele. No dia seguinte, eu descobri que era falso. Já tem bastante tempo isso, na verdade. Eu fiquei pensando nos golpes que eu já sofri para conseguir mostrar para vocês os cuidados que a gente precisa ter na internet. Então, assim, nessa situação, o que aconteceu de fato? Ele mentiu para mim. Ele postou uma foto que ele estava dizendo que ele estava com a mãe, e, na verdade, ele estava saindo com outra mulher. Ele estava me traindo.
E aí foi uma situação muito dolorosa, porque eu estava apaixonada, e aí eu me vi nessa situação de ter que enxergar a minha inocência e o fato de eu ter sido vítima de uma situação que me machucou. Então, eu fiquei pensando, o que, que eu poderia ter feito para evitar acontecer isso comigo? Primeira coisa, a gente tem que saber com quem a gente sai, né? A gente precisa conhecer, saber distinguir a pessoa que é vigarista, mau caráter, da pessoa que é possível da gente confiar nela. O problema é que é difícil mesmo, né? É difícil a gente aprender. Talvez demore muito tempo para a gente conseguir aprender isso. Mas não é só a gente, é a sociedade como um todo que precisa aprender a lidar com esse tipo de situação. Uma constante nas minhas aulas é essa reflexão sobre como que o Brasil se tornou um lugar com uma ambiência extremamente racista e misógina. O que, que é misógina? Misoginia é a aversão à mulher. Né? São aquelas pessoas que desrespeitam a mulher simplesmente por ela ser mulher. E racista também, ou seja, na nossa sociedade está tendo uma situação de violência com relação às pessoas que são identificadas como negras. Isso da gente viver numa sociedade racista e misógina é um ambiente perfeito para as pessoas vigaristas, para o mau caráter, para os mau caráteres. Por quê? Porque uma vez que os homens têm mais lugar de fala e são mais valorizados pela sociedade, é muito fácil deles se tornarem capazes de fazer maldades com as mulheres. Então, nós, mulheres, meninas, nós temos que ter essa atividade crítica redobrada. A gente tem que desconfiar de tudo quanto é pessoa que se aproxima da gente. Eu costumo usar para pensar esse dilema em que pelo qual a gente está passando na nossa sociedade, o mito da caverna. O mito da caverna foi um mito trazido por Platão numa obra chamada República, e ele traz aí a imagem de que há muito tempo estávamos presos dentro da caverna, presos por correntes. Eu gosto de ver essa imagem de estarmos presos em correntes como esse espelho de que as correntes são o racismo e a misoginia, né? As pessoas, elas se prendem com essas algemas, com o racismo e a misoginia. E elas se relacionam, muitas vezes, com base na inveja e no ciúme, sem saber disso. Eu vou trazer para vocês um exemplo que eu acho muito curioso, que é o seguinte. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, boa tarde. Foi feito um estudo com crianças da pré-escola, com crianças pequenininhas, e isso foi uma psicanalista, se eu não me engano, a Melanie Klein que fez. Ela chegou à conclusão seguinte: as crianças, quando estão em fase de crescimento, quando são pequenas, né, de 4 a 6 anos, elas estão se relacionando, elas estão aprendendo a se enxergar como entes separados da família, né, como capazes de dizer eu, ou seja, como um ente separado do todo. Eles aprendem a dizer eu, ou seja, eles aprendem que eles são separados. As crianças aprendem. Nesse momento, é muito frequente o seguinte: a criança, ela bate no amiguinho, mas ela acha que ela sofreu violência do amiguinho. A criança com mais ou menos de 4 a 6 anos passa por isso, né? Às vezes ela bate no amiguinho justamente com esse estado de coisas que é o
da necessidade que ela tem de se ver separada, de se ver distinta, distinguida, distinta, né, do restante da classe, digamos, da escolinha ou dos pais. Então, é curioso isso, né, que você imagina, a criança pega e bate na outra. E fala para a professora que ela sofreu o golpe. Então, chega a ser até cômico, é engraçado. Você pega uma criança de 4 anos, ela vai e bate na outra criança. E você vai falar, por que você fez isso? A criança abre um berreiro e fala que ela sofreu. Foi ela que foi violentada. Enquanto você está ali, você está vendo que ela que bateu na coleguinha, no coleguinha, e ela acredita, no fundo da cabeça dela, que ela que sofreu o golpe. Por que eu estou dizendo isso? Porque, de fato, existem adultos que permanecem nessa lógica. Existem pessoas que não conseguiram amadurecer para conseguir chegar à certeza sobre a sua própria existência, sobre o seu próprio corpo. E aí essas pessoas, muitas vezes, elas violentam a outras pessoas acreditando que estão sofrendo violência. Então, uma pessoa racista e uma pessoa misógina, às vezes, isso aí eu estou tentando pensar com vocês, porque é uma doença, a gente sabe, né, que a pessoa racista, ela sofre de uma patologia, né, que a gente procura tratar sabendo de antemão que o racismo no Brasil é um crime inafiançável. Também a misoginia é um crime. Mas existe isso, a pessoa que bate em mulher e acha que, na verdade, é a mulher que está batendo nele. O rapaz que bate no homem negro, achando que o homem negro é que está ofendendo ele. Então, assim, o que é importante? É importante a gente ter autocuidado e saber se desviar desses golpes que graça na sociedade, para que a gente não se deixe descuidada. Então, essa imagem da caverna que aparece lá na República de Platão, eu considero assim, né, que uma vez estando dentro da caverna presos, essa prisão é, antes de mais nada, esses acontecimentos que, na nossa sociedade específica, estão cada vez mais presentes. O racismo, a misoginia, a inveja e o ciúme. No mito da caverna, o que acontece? Um dos prisioneiros consegue se libertar e sair da caverna. É difícil, ele dói o olho, ele tem que se esforçar, é uma atitude quase violenta para ele conseguir sair da caverna, mas quando ele consegue sair, é maravilhoso. Ele sai da caverna e ele vê o sol. O sol é o bem, o sol é maravilhoso, ele fica encantado, ele tem esse ímpeto, né, de uma alegria infinita, mas ele se dá conta que ele não poderia ficar passando por aquela alegria sozinho. Ele tinha que retornar para dentro da caverna para salvar as pessoas que estavam lá. E é isso que ele vai fazer, ele vai retornar à caverna. O que vocês acham que vai acontecer com ele? A gente não disse que as pessoas dentro da caverna, elas estão presas pelo racismo, pela misoginia, mas também pela inveja e pelo ciúme? Quando as pessoas veem aquela pessoa que saiu da caverna e que se maravilhou com a realidade lá fora, elas vão ter o quê? Inveja dessa pessoa. E ao invés de se convencerem de que aquela realidade de dentro da caverna é horrível e sair, elas vão pegar e vão matar essa pessoa que saiu. Terrível, né? Sim.
Então, de certa forma, a gente tem que também ter muita sabedoria para lidar com essas pessoas que são mau caráter e invejosas. A gente não pode ficar se deixando inocentemente descuidadas para que essas pessoas venham nos fazer mal. Por isso que eu decidi fazer essa aula hoje, né, pensando como que a gente pode se preservar. Então, assim, primeira coisa, saber que faz parte até da essência humana isso, da inveja e do ciúme. O que não faz parte da essência humana é o racismo e a misoginia, que são doenças da sociedade contra as quais a gente tem que lutar, todos e todas, todos juntos. Mas a inveja e o ciúme, não. Faz parte da essência humana. Então, mesmo a gente que, digamos assim, está mais ou menos tarimbada, né, que a gente já tem uma experiência de vida, passa por situações de inveja e de ciúme. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode tomar essas situações em que somos atravessados por inveja e por ciúme como momentos oportunos para o enriquecimento espiritual. Para você, quando você está com um sentimento de inveja ou de ciúme, você tomar consciência disso já permite você se distanciar um pouquinho dessas emoções que são muito passíveis de nos levar para situações que nos causam mal. Né? Como a personagem da história lá do Flaubert, que eu acho que é o Vermelho e o Negro, se eu não me engano, o romance. Começa assim, que é a menina que matou o irmão. Ela não tinha consciência do que ela estava fazendo, ela estava agindo sob o signo da inveja e do ciúme. E aí ela chegou ao ato em função dessa necessidade premente de se dar conta de quem ela era. Assim como as crianças no pré-escolar, às vezes elas batem umas nas outras porque elas não têm aquela pessoa que vem e fala, olha, você é você, o seu amiguinho é seu amiguinho. Separa, até tem, né? De preferência tem, porque senão a creche vira uma verdadeira selva. É preciso que também a gente possa tomar consciência de que às vezes a gente está agindo sob o signo da generosidade, mas a gente nem tem noção do que aquele ato de generosidade pode gerar no outro. Pode gerar simplesmente inveja e ciúme. Então, a gente tem que aprender a se cuidar para que as nossas atitudes não sejam lidas a partir desse viés, essa perspectiva de um olhar invejoso e ciumento. O Nietzsche, Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, ele vai trazer uma compreensão que é muito interessante, que é a seguinte: ele considera que tudo é vontade de poder. O que quer dizer isso? Ele considera que toda perspectiva, e aí ele tem essa tese, né, de que a realidade ela é guerra de perspectivas, são perspectivas lutando para se fazer mais forte. Essa tese do Nietzsche é interessante porque existia até então, na academia, imperava a compreensão de que a verdade existe e que a gente precisa alcançar a verdade. No caso, por exemplo, de um autor como Hegel, ele vai identificar a verdade com o espírito, a verdade como a história. E o Nietzsche, ele quebra com essa situação, nos permitindo, inclusive, talvez, hoje, poder pensar que a perspectiva da criança que bate na outra
a necessidade dela tomar consciência do próprio corpo. E não uma violência gratuita, né? Por mais que seja gratuita a violência. Ou seja, deixa eu tentar reformular a posição. É o seguinte, se você compreende que não existe verdade em si, mas que cada um tem uma perspectiva, uma compreensão diferente da realidade, isso pode te libertar para compreender a perspectiva do outro. Inclusive a perspectiva daquela criança que bate na outra criança, querendo, na verdade, apenas saber quem ela é. Ao final, o Nietzsche vai compreender o seguinte, que se tudo é vontade de poder, se tudo é guerra de perspectivas, vai ganhar não a perspectiva que se coloca a partir da violência. Muito pelo contrário. Numa situação de luta pelo poder, ganha aquela perspectiva que não entra para ganhar, digamos assim, né? É justamente a perspectiva que ela tem consciência que a força maior nossa está na gente mesmo e não na competição, que vence. Em outras palavras, enquanto a maioria das pessoas se deixa tomar pela inveja e pelo ciúme, aquela pessoa que não se deixa levar pela inveja e pelo ciúme, ela vai vencer. Porque ela vai estar numa luta consigo mesma e não com o outro. Ela vai saber da importância dela se tornar uma pessoa melhor, tendo como parâmetro a si mesmo e não o outro. Então, em suma, a tese do Nietzsche de que tudo é vontade de poder nos leva a poder compreender e valorizar essa compreensão de que mais forte é quem não luta pelo poder, mas que toma consciência do próprio poder, do próprio espírito. Eu acho muito interessante, para ilustrar essa tese do Nietzsche, o seguinte, a gente vive numa sociedade capitalista, né? E na sociedade capitalista, a gente funciona com base na inveja e no ciúme, né? Você tem inveja daquela pessoa que tem o celular melhor que o seu, então você vai lá comprar aquele celular. Ou então você tem ciúme do rapaz ou da menina que ficou com outro rapaz e com a outra menina, e aí você vai passar a performar uma situação de conseguir vencer a situação a partir não desse autocuidado que eu estou colocando como necessário, mas a partir de uma rivalidade entre mulheres, por exemplo. Nesse universo da competição, a tendência é as pessoas se matarem, as pessoas duelarem, elas se deixarem tomar pela inveja e pelo ciúme e não conseguir manter um autocuidado e uma atenção com relação ao mau caratismo, que graça. Né? A pessoa que ela está planejando fazer alguma coisa mal, a tendência dela sofrer o mesmo mal que ela está planejando é enorme. Então, assim, se a gente for tomar a tese do Nietzsche como regra, o que vai acontecer é que as pessoas inocentes, elas sempre vão vencer, porque elas não tomam como parâmetro a necessidade de competir com as outras pessoas, mas apenas a própria vida na humildade que é próprio dessas pessoas. Então, em suma, no âmbito dessa guerra entre civilizações, pela qual talvez a gente esteja passando, e que o Nietzsche, 100 anos atrás, ele anteveu, a tendência é que a gente, no capitalismo, termine por
se extinguir por definhar, e aquelas pessoas que não são capitalistas, por exemplo, as tribos africanas, que têm aí na dança e na música a sua conduta de vida, elas que terminem, elas possam terminar por continuar existindo, né? Que elas não querem o mal uma das outras, elas apenas querem existir e dançar e comer bem e ser feliz. Então, assim, eu acho muito bacana essa tese do Nietzsche, porque no final o mau caratismo nunca vai vencer. Ele deixa a gente com um fundinho de otimismo, porque se, por um lado, a inveja, o ciúme, o racismo e a misoginia estão cada vez mais presentes na nossa sociedade, por outro lado, a gente pode ter certeza de que as pessoas que são racistas, misóginas, invejosas e ciumentas, elas tendem a se matar umas às outras. E aí aquelas pessoas que não são tudo isso, elas terminam por vencer, porque elas têm como conduta de vida a sua própria bem-aventurança. Falei a beça, né? Bom, então, para terminar nossa aula, eu vou trazer um filme que se chama O Silêncio dos Homens e que permite a gente enxergar um pouquinho sobre como é possível a gente sair dessas situações de inveja, ciúme, de situações em que nós somos trolladas, né, que é a palavra, a gíria dos adolescentes, serem trolladas, que vem do troll, o gigante malvado. Então, que a gente possa aprender como não ser trolladas e como conseguir superar toda essa dificuldade de forma a fazer com que apenas o amor perdure. Então, vamos assistir.